Olá, bem-vindos ao webinar Liga-te à Vida. Vamos falar sobre a genética e a sociedade, o diagnóstico de doenças hereditárias e de doenças infecciosas. A genética é uma área da ciência ligada à biologia que estuda uma molécula especial que é o DNA e que tem um papel importante na informação da formação das células, da formação do indivíduo e de toda a sua vida, as nossas características genéticas. Por vezes poderá haver alterações neste DNA, que nós chamamos de mutações, que são herdadas dos próprios pais e que acompanham o indivíduo durante toda a sua vida. Estas mutações podem originar doença, uma doença que se pode manifestar logo à nascença, durante a infância ou até na fase adulta do indivíduo. A identificação desta doença o mais precocemente possível permite-nos que haja uma melhoria da qualidade de vida destas pessoas e que, por vezes, até evitar a sua morte. Assim, o diagnóstico mais precoce possível das doenças genéticas, podemos salvar vidas das pessoas, podemos melhorar a vida das pessoas. Vamos falar de uma doença hereditária, a anemia das células falciformes, que é uma doença provocada por uma mutação no gene da hemoglobina. E esta doença é uma doença muito prevalente em países africanos e também prevalente em países da bacia do Mediterrâneo, como por exemplo Portugal, por motivos históricos e motivos de migrações. Esta doença afeta crianças e adultos e vou-vos contar uma história com uma criança que nasceu em Luanda, uma criança normal, que vai à escola, que brinca e que num determinado dia começou a sentir dores muito intensas, quer nas mãos, quer nos pés, que a incapacitou de ir à escola. Os pais pegaram na criança, levaram-na ao hospital e foi vista por uma pediatra com experiência em doenças genéticas que desconfiou que esta criança poderia ter a mutação da anemia das células falciformes. Esta mutação é herdada do pai e herdada da mãe. Neste caso, os pais, sendo saudáveis, eram portadores, não manifestavam a doença, mas tinham um risco de 1 em cada 4 filhos poder ter esta doença. E foi esta criança que teve esta probabilidade e esta doença. Foi diagnosticada porque a médica desconfiou que poderia ser, fez um pequeno teste genético que confirmou que ela tinha a mutação na hemoglobina beta que provocava a anemia das células falciformes. Esta mutação faz com que a molécula da hemoglobina, que serve para transportar oxigênio, mas perante a mutação vai formar umas fibras muito especiais, altera a forma dos glóbulos vermelhos, que vai bloquear os vasos sanguíneos em determinados locais, ou nas mãos, ou nos pés, provocando as dores, e se não for diagnosticada e tratada, pode começar a provocar danos nos pulmões, no cérebro, provocando acidentes vasculares cerebrais, no baço e, em última instância, poder levar à morte da criança. Assim, com este cuidado dos pais e com este cuidado da pediatra e do laboratório que diagnosticou esta mutação, é possível que esta criança agora possa ser seguida, minimizar as suas dores, os seus danos aos órgãos e ter uma vida o mais normal possível, com alguns problemas inerentes à doença, porque ela não foi tratada, mas foi evitada e foi reduzido o efeito que ela tinha. Tal como a anemia das células falciformes, há outras doenças genéticas que são muito prevalentes. Por exemplo, em Portugal temos o caso da fenilcetonúria, temos o caso da fibrose quística e outras tantas doenças hereditárias que, se forem diagnosticadas o mais precocemente possível, permitem melhorar a qualidade de vida. Temos o exemplo do teste do pezinho, que em Portugal é realizado há muitos anos a todos os recém-nascidos, um pequenino teste, uma pequenina amostra de sangue tirada do calcanhar da criança, permite identificar de forma muito rápida a presença destas doenças genéticas. E no caso de a criança ser doente, poderá ser seguido e poderá ser tratado logo desde a nascença e não esperar que venha uma crise ou que venha uma complicação da doença. Isto permite, de maneira muito, muito eficaz, reduzir a mortalidade de crianças que possam ter uma vida normal.
Um teste genético consiste na possibilidade que temos de analisar a molécula de DNA e, para tal, temos que a remover de dentro das células, de dentro do núcleo, e as células que usamos mais frequentemente são células de sangue, porque é um método não tão invasivo para recolher amostras. Uma vez tendo o sangue, vamos libertar a molécula de DNA rebentando as células e podemos usar esta molécula de DNA para uma técnica que nós chamamos de PCR, que o que faz é cópias, muitas cópias da região do gene que queremos estudar, e depois podemos utilizar várias técnicas, desde gel, sequenciação, para identificar a presença da mutação. Se a mutação estiver presente, pode estar presente numa forma de manifestar logo a doença, se for dominante, ou em homozigotia, se for recessiva. Podemos ter um portador que não manifesta a doença, mas que tem o risco de a transmitir aos seus descendentes, e podemos ter um indivíduo completamente saudável não portador. Tudo isto podemos saber através do teste genético. A presença de mutações nós enquadramos na variabilidade genética e significa que todos nós temos muitas mutações. Algumas destas mutações poderão originar a doença, como já falámos, da anemia das células falciformes ou da fenilcetonúria. Outras não, originam a nossa variabilidade, aquilo que nós somos. A cor dos olhos, a cor do cabelo, a cor da pele, mas podem também estar associados, como no caso, por exemplo, da anemia das células falciformes, a outro tipo de fenótipos que melhoram ou pioram o desenvolvimento da doença. Assim, para além do teste do pezinho com a identificação específica daquela mutação, muitas das vezes é importante estudar outras mutações que nos permitem associar a variabilidade da doença, se vai ser mais grave ou menos grave, e até em pessoas saudáveis podemos hoje em dia identificar estas mutações, por exemplo, para determinar risco de desenvolvimento de obesidade, risco de desenvolvimento de cancro ou de outras doenças como a hipertensão arterial. E assim, utilizando o perfil genético individual de cada um, podemos direcionar a terapia, direcionar o estilo de vida em função da base genética, aquilo que nós chamamos hoje em dia a medicina personalizada. As mutações genéticas fazem parte da nossa constituição, nascem connosco, morrem connosco. No entanto, hoje em dia podemos recorrer a técnicas de laboratório, que nós chamamos de terapia génica, que permitem modificar a sequência do DNA, o que nós chamamos de edição do DNA. Da mesma maneira que qualquer um de nós pode editar um texto no computador, mudando uma letra ou corrigindo uma palavra, é possível fazer estas correções ao nível da sequência do DNA. Estas correções são feitas dentro da célula, porque o DNA está dentro do núcleo, e utilizando enzimas específicas e tecnologias laboratoriais específicas, é possível corrigir, alterar estas sequências no DNA e modificá-las para sequências normais. Parece fácil, no laboratório é, na parte real não é assim tão fácil quanto isso. Porquê? Porque nós temos milhões de células e não é possível modificá-las todas. Conseguimos, em algumas doenças, o exemplo da anemia das células falciformes é um delas, porque nos estamos a referir a células circulantes, células de sangue, que são produzidas na medula óssea, e nós podemos recolher células da medula óssea, no laboratório modificar a sequência. Neste momento até temos duas alternativas: ou corrigimos a sequência da hemoglobina beta para a sequência normal e deixa de ter a mutação, ou modificamos outros genes que inibem a produção desta proteína, reduzindo a sua quantidade. Assim, voltamos a colocar as células no paciente e esperando que elas sejam recebidas e passem a produzir células normais. Desta maneira, através da terapia génica, nós temos a possibilidade de corrigir a mutação com que a pessoa nasceu e dar-lhe células com uma sequência normal e que vão produzir células normais, vão produzir proteínas normais e assim fornecer a esta pessoa uma tentativa de curar a doença. Logicamente que ao nível dos seus gametas vai continuar a ter filhos e transmitir a mutação, mas ele vai ter uma vida o mais normal possível, uma vez que tentamos curar a doença. A genética pode ser usada
para o diagnóstico de doenças hereditárias, como falámos, mas também podemos usar estas tecnologias e estas técnicas de genética para o diagnóstico de doenças infecciosas. Quais são as semelhanças, quais são as diferenças? Estamos à procura de DNA, agora não DNA humano, mas estamos à procura de DNA de espécies que podem infectar o ser humano, nomeadamente DNA ou RNA de vírus. Podemos estar à procura de DNA de bactérias, podemos estar à procura de DNA de parasitas, de protozoários que infectam e que parasitam a espécie humana. As técnicas são idênticas, implicam a recolha de uma amostra, pode ser uma amostra de sangue, pode ser uma amostra de fezes, pode ser uma zaragatoa no nariz ou na garganta, ou pode ser até uma zaragatoa da pele. Vamos ao laboratório, recolhemos o DNA, utilizamos as técnicas de PCR, de gel e de sequenciação e conseguimos identificar a presença de outras espécies na amostra humana. Um exemplo clássico, todos passamos por isso, o teste ao Covid. Procuramos um vírus, o SARS-CoV-2, que é um vírus que não tem DNA, tem RNA, e que pressupõe recolher a amostra, uma zaragatoa, por exemplo, nasal. E no laboratório recolhemos o RNA, convertemos o RNA em DNA através de uma enzima específica, a transcriptase reversa, identificamos a presença do DNA. E agora aí temos várias hipóteses. Ou não identificamos o RNA do vírus e não há infecção, ou identificamos o DNA do vírus e temos então uma infecção por Covid. No entanto, se tivermos muitas moléculas de RNA, podemos ter uma infecção mais severa, se tivermos poucas, uma infecção menos severa. Assim, podemos utilizar as técnicas de genética para o diagnóstico de doenças infecciosas, como podíamos usar para o diagnóstico de doenças hereditárias, e assim utilizar estas ferramentas e utilizar esta área da ciência, a genética, na medicina, na saúde, na prevenção e para a melhoria e identificação de doenças de vários níveis que afetam o homem. Obrigado por terem participado neste webinar. Até breve.